e os slides. Estão conseguindo ver os slides aí, né? Obrigada, Lara. Bom, então entrou Lara, esse outro aqui com o seu nome e a Lohane. Qualquer coisa vocês me falam aí se tiver alguma dúvida, que eu estou acompanhando o chat, tá bom? Boa noite, então, para vocês que entraram. E a gente já vai começar, porque hoje eu quero passar alguns casos clínicos no final da aula. Então, a gente tem que falar sobre a parte da vesícula urinária e da uretra. Na última aula, a gente falou sobre rins e ureteres. E agora a gente vai iniciar aí na vesícula urinária e depois finalizar a aula com a avaliação da uretra. Em relação à vesícula urinária, temos a divisão dela para falar sobre a anatomia topográfica de alguma alteração, né? Então, a gente divide ela na anatomia e também na ultrassonografia, na região aqui mais cranial, que também pode ser chamada de ápice, que é essa letra A. Então, geralmente na ultrassonografia a gente fala muito que a região cranial da bexiga, parede crânio, ou a parede crânio ventral, ou a crânio dorsal, que também é chamado de ápice. O corpo, que é a letra B, o corpo da bexiga, e a letra C seria a região de trígono vesical. Então, vocês imaginam que o transdutor está aqui no abdômen do animal. Então, a gente está vendo a parede, vai ver a parede ventral primeiro, né? E a parede dorsal mais profunda. Então, tem o ápice, o corpo e o trígono vesical, o colo da bexiga, que é a região onde tem o desembocamento aqui dos ureteres. Aqui também está mostrando a topografia da próstata no macho, onde a uretra passa no interior da próstata, e a região do cólon. O cólon ele é mais ventral, né, no caso, mais dorsal, abaixo aqui da bexiga. Então, a gente vai ver ele mais profundo ali, mais profundo, e também para o lado mais esquerdo, as aulas de trato gastrointestinal eu falo melhor para vocês, que vai ser daqui 2 semanas. Tem uma pequena diferença aí também da anatomia topográfica da bexiga na cadela e no gato, né? Então, em relação à bexiga da cadela, ela é um pouquinho mais cranial comparada com o do macho, do cão macho, e em relação ao gato, a bexiga é mais cranial ainda. Então, ela fica bem ali no abdômen mais médio caudal, e geralmente a gente consegue ter maior facilidade de avaliação da uretra, principalmente essa parte aqui, né, da uretra proximal, nos felinos. Então, ó, dá para ver nessa imagem, por exemplo, a diferença de um cão para um gato, e a facilidade que a gente tem para visualizar a uretra proximal dos felinos, comparando com o cão aqui, que a pelvis vai atrapalhar a visualização dessa parte da uretra proximal, na maioria das vezes. E em relação à uretra... Então, tchau. Em machos, a uretra é dividida em uretra prostática, que é essa parte mais proximal,
onde ela então vai passar no centro ali da próstata, uretra membranosa ou pélvica, que ela fica aqui bem abaixo da pelve mesmo, bem no interior da pelve, e a uretra peniana. Então, essa aqui a gente pode chamar ela de membranosa ou pélvica, e a partir aqui do osso peniano, uretra peniana. Então, essa é a divisão anatômica da uretra em machos. Em relação à técnica ultrassonográfica, a preparação do animal é importante, a gente sempre tem que lembrar de avaliar a região do prepúcio mesmo, quando é macho, né? Um cão macho, por exemplo, a região de toda a uretra. Então, tem que fazer uma tricotomia ali também, se possível, quando o animal tem muito, o cão tem muito pelo. Então, tem que fazer uma preparação para a retirada do pelo. E também o decúbito dorsal esquerdo, ou um pouquinho viradinho para o lado esquerdo, ou um pouquinho viradinho para o lado direito. Geralmente, eu faço essa região de vesícula urinária e uretra bem decúbito dorsal mesmo, bem retinho. E com o transdutor geralmente ali posicionada mais para o lado esquerdo, que é onde fica melhor de visualizar e acompanhar a bexiga. Em machos, né, quando a gente tem que desviar ali do osso peniano, da região do prepúcio. E sempre, nunca esquecer de avaliar a uretra peniana de cães machos. Então, muita gente esquece de avaliar, só avalia quando a suspeita é de cálculo, de obstrução, mas a gente tem que lembrar que antes desse animal obstruir totalmente, pode ser que tenha algum cálculo ali que esteja atrapalhando esse animal urinar, e ele ainda não obstruiu, o proprietário ainda não percebeu. A gente tem que procurar sempre lembrar de avaliar o osso peniano e toda a região ali da uretra peniana, bem a região do pênis mesmo do animal, para ver se tem algum indício aí de ter algum cálculo, né, que é o mais comum aí da gente ter de suspeita clínica nessa região. E também eu gosto sempre de adicionar essa posição quadrupedal, que seria principalmente com suspeita de cálculo e que a gente está com dificuldade para saber se realmente é um cálculo que está ali na bexiga, né? Então, eu gosto de colocar o paciente em posição quadrupedal, que é ele em estação mesmo, ele em pezinho, e colocar o transdutor ali na região, por baixo, assim, né, com o animal em pé. Depois, na aula prática, eu explico melhor para vocês, se vocês tiverem dúvida sobre essa posição quadrupedal. E eu tento avaliar, se for um cálculo, por exemplo, ele vai descer para a parede ventral, ele estaria ali na parede dorsal da bexiga, em decúbito dorsal, e se a gente colocar ele em posição quadrupedal, esse cálculo desce e ele vai ficar bem próximo ali na parede ventral. Então, a gente já tem aí um indício que pode ser cálculo ou não. Tem alguns casos que eu vou mostrar para vocês que é difícil de saber se realmente é um cálculo ou se são fezes, por exemplo. Quando tem muita quantidade de fezes, o cocô ele pode fazer uma sombra e pode parecer muito um cálculo. Então, eu gosto muito de falar dessa posição quadrupedal nesses casos. Transdutor linear já basta ali para avaliação da bexiga, da uretra, mas a gente pode ser que animais de grande porte, com a bexiga muito cheia, um animal obstruído, a gente precise de usar também o microconvexo em uma frequência um pouquinho baixa. Mas geralmente é uma frequência mais alta, porque a bexiga e a uretra é uma região mais superficial. O ideal é sempre avaliar a bexiga com ela moderadamente distendida. Então, quando a bexiga está vazia, o animal acabou de urinar, e aí é para avaliar, fazer avaliação do abdômen total, não que tenha alguma alteração suspeita de alteração na bexiga, mas é importante a gente falar no laudo desse animal que está com a bexiga vazia, que a bexiga ou a vesícula urinária está inadequada, repressão inadequada para avaliação, porque se tiver alguma suspeita de cistite depois, né, eles não venham reclamar do laudo
que está falando de uma bexiga normal, por exemplo. Então, eu sempre falo repressão inadequada para sua avaliação, a critério clínico sugere-se reavaliação ultrassonográfica com a bexiga moderadamente distendida, alguma coisa assim do tipo. Então, o ideal é sempre com a bexiga moderadamente estendida, e por isso que a gente pode falar como por exemplo, pedir para o clínico, para o clínico falar ou muitas vezes fala do preparo de jejum, de uso de Luftal, e também para não urinar 30 minutos antes ou 1 hora antes do exame ultrassonográfico. Então, aqui está o jeito que eu descrevo, ó, repressão inadequada para sua avaliação. Sugere-se reavaliação da vesícula urinária com repressão adequada para melhor avaliação e descrição da espessura da parede. Certinho? Os cortes, né? Geralmente, a maioria das vezes a gente faz apenas esse corte longitudinal da bexiga, que seria essa letra A. Corte longitudinal com o transdutor bem rente, bem reto, paralelo com o abdômen, com o corpo do animal. Mas é importante também a gente avaliar o corte transversal, principalmente quando tem suspeita de cálculo. Aqui, por exemplo, a gente percebe que é o cólon. Então, nesse corte, a gente vai ver a bexiga e o cólon. Se tiver uma suspeita de cálculo, ou não sabe se é cálculo, não sabe se é o cólon com cocô, muitas vezes ressecadas, então a gente pode fazer esse corte e aí a gente confirma que era o cólon e não um cálculo. Então, o ideal é sempre fazer esses dois e fazer a varredura sempre da bexiga, né? Bom, sobre a normalidade aí da vesícula urinária e da uretra, a bexiga, ela está situada, então, no abdômen caudo-ventral, ela é mais ventral, superficial, né, no ultrassom, e mais caudal. A localização dela, ela fica ali, mais ou menos ali no centro, no meio, né, no abdômen medial, e ela é ventral ao cólon descendente. Então, o cólon vai passar ali por baixo da bexiga, ela é mais superficial. E além disso, além do cólon que está passando ali por baixo, também está passando a aorta, né? A veia cava caudal, então grandes vasos que vão estar caracterizados como uma estrutura tubular anecoica nessa região. Em fêmeas, também é uma região onde a gente procura o útero, né? Que vai ser a aula da semana que vem de vocês com a Ana Paula. Então, a gente procura também a região ali do corpo do útero, entre a vesícula urinária e o cólon descendente. Geralmente, então, quando a gente vai fazendo a varredura da bexiga, a gente também vai avaliando o útero e o cólon. Então, tudo ali na mesma varredura, na mesma região, no abdômen caudo-ventral. Em cães, como eu disse para vocês, quando ela principalmente quando ela está pouco distendida, ela fica mais próxima ao interior do canal pélvico. Principalmente macho, ela tende a ir para o interior do canal pélvico, e a próstata também fica difícil de ser avaliada. E principalmente ali a região caudal da bexiga e uretra proximal quando ela está vazia. Então, a gente só consegue ver mesmo a região mais cranial da bexiga. Então, é importante sempre fazer a avaliação da bexiga moderadamente estendida. Gás também no cólon descendente pode causar um artefato, que provavelmente a Nayara falou com vocês sobre o artefato de espelho, imagem espelho, que acontece muito lá no fígado e vesícula biliar. Aqui também ela pode acontecer. Parece muito uma peometra de coto, por exemplo. Uma bexiga e o cólon com gás, embaixo aparece um conteúdo anecoico, que às vezes a gente pode até assustar e pensar, meu Deus, será que isso aqui é um útero? E não, ele pode ser só uma imagem espelho, um artefato. Tem que tomar cuidado, então. Histologicamente, a bexiga tem 4
camadas, que é a mucosa, submucosa muscular serosa. São as mesmas camadas que a gente vai visualizar lá no intestino e que realmente no intestino elas são importantes, tem muita diferença de estratificação, espessamento de uma camada ou outra. Aqui na bexiga é muito difícil a delimitação dessas camadas, então na ultrassonografia a gente não fala tanto dessa diferenciação aí da estratificação das camadas da bexiga. A gente fala muito mais lá no intestino da estratificação das camadas, das paredes, que seria essa mucosa, submucosa, muscular serosa. Então, aqui, como a delimitação é muito difícil, a parede também da uretra, ela também tem essa composição, mas ela não é visível quando a bexiga está normal e a uretra não está dilatada também. Então, a gente não consegue ver a paredinha, essas camadas da uretra. Na bexiga dá ainda para visualizar uma camada ou outra, mas não é algo que a gente fala muito da estratificação. A gente fala mesmo só da espessura da parede. Geralmente, o conteúdo, né, normal é anecoico homogêneo, também pode ter alguns sedimentos ou discretos sedimentos que geralmente não vai ser nada demais, mas é importante a gente falar no laudo ultrassonográfico sobre os sedimentos urinários. Em gatos também a gente pode ter sedimento que não vai dar nada na urinálise, que pode ser gordura, que é lipidúria. Mas então o correto, né, o normal da bexiga é o conteúdo anecoico homogêneo, sem nenhum artefato, sem nenhum sedimento, nenhum foco ecogênico. E os artefatos de imagem são bem comuns de serem identificados na vesícula urinária. Então, provavelmente, vocês já ouviram falar aí de alguns artefatos que ocorrem no bexiga, de pseudosedimento, tem vários, né? Imagem espelho, como eu disse. Então, a gente tem que saber mexer no equipamento e identificar esses artefatos, diferenciar os artefatos de alterações. Então, por exemplo, o pseudosedimento é por conta aí da posição do foco. Então, são ecos causados por reflexões nas margens da parede da bexiga. A ultrassonografia em posição quadrupedal pode ajudar a confirmar esse artefato. Então, se a gente posiciona o animal de outra forma, a gente vai ver que não é sedimento, não é, por exemplo, uma urina turva, era um artefato de imagem. Então, ó, o foco, ele pode, a gente pode melhorar, mexer esse foco, ou também principalmente aqui nesse caso, é o TGC, que é onde fica assim, sempre em todos os equipamentos do lado direito, mais em cima, fica os botõezinhos para a gente colocar numa posição que a gente quer ali, né? Geralmente eles ficam no centro, assim. Depois na aula prática vocês vão entender melhor quando a gente fala sobre esse TGC. Então, se mexer, se movimentar o TGC, a gente vai perceber que isso era artefato, não realmente sedimento. Então, o pseudo-sedimento nessa letra A. E depois de regularizar lá a regulação do TGC, do aparelho, para diminuir o artefato de imagem. Então, estava normal a bexiga. Alguns equipamentos, eles causam muito artefato, e a gente vai acostumando a identificar esse artefato, diferenciar de alterações de sedimento verdadeiro, no caso. Em relação à espessura da parede, é muito mais importante a gente focar em medida quando a gente percebe que na avaliação subjetiva, na avaliação ali de toda a imagem, que realmente tem alguma alteração de aumento de espessura, de espessamento de alguma região da bexiga. Então, a gente não tem que focar tanto, eu não gosto muito de focar tanto em medidas, por isso que eu passo rápido para vocês quando eu falo de medidas. Lá nas aulas de trato gastrointestinal, vocês vão perceber isso também.
Mas, né, eu sempre tenho que falar que existem os artigos que falam sobre essas mensurações, também nos livros a gente encontra a normalidade, quando, por exemplo, a bexiga está um pouco mais vazia, de um volume de meio ml, levemente com 2 ml e moderadamente 4 ml por quilo. Então, seria o grau de distensão. E a média das espessuras. Então, eu falo geralmente aí que até 1,7 até 2, na verdade. Seria aí mais ou menos o normal de uma bexiga moderadamente distendida a menos distendida. Então, acima de 2, a gente já pode preocupar, falar, nossa, parece que essa bexiga tá espessada, e aí pode avaliar ela toda, ver se tem alguma região que está mais espessada do que a outra, avaliar mais subjetivamente. Então, ó, de 2,3 seria aí para cão, o mínimo, quando a bexiga está vazia, então ela está com a parede, não está distendida a parede, né? Em gatos, até 1,7 seria aí o normal da espessura, mas claro que depende do tanto que essa vesícula urinária está estendida. Aqui uma parede da vesícula urinária normal, então que eu vou dar um zoom só para vocês verem que é bem difícil de identificar as camadas da vesícula urinária. Deixa eu desenhar aqui primeiro. Bem aqui, então, a gente pode ver uma hipo, hiper, hipo, hiper. Ficou péssimo o desenho, vamos dar um zoom aí. Uma hipo, hiper, hipo, hiper. Então, se vocês forçarem bem a vista, vocês vão conseguir enxergar mais ou menos essa diferença aí na estratificação da parede. Mas é muito difícil, tanto que a gente nem fala, né, dessas camadas da parede, só a espessura total delas. Diferente do que a gente vê no intestino delgado, no cólon, no estômago. Em relação à normalidade da uretra, a ultrassonografia é um exame muito útil para avaliar essa região, mas tem algumas partes aí da uretra que elas não são acessíveis. Por exemplo, em macho, né, a região ali onde tem a uretra pélvico-membranosa não é tão acessível para avaliação ultrassonográfica. Por isso que é um exame complementar quando associa ultrassom com raio-x dessa região, é muito mais fidedigno, né? A gente chega num diagnóstico muito mais preciso. Em relação à localização, né, ela estende-se caudalmente da vesícula urinária para o canal pélvico e ela vai, então, ligar a bexiga à região ali do externa, a região externa ali do animal. Então, seria a região ali do pênis ou da vulva. O lúmen da uretra não é visto normalmente só quando ela está dilatada, quando esse animal está obstruído, com cálculo, ou quando ele está com com a bexiga muito distendida, está segurando muito xixi, pode ser que a bexiga esteja muito distendida e a uretra esteja um pouquinho dilatada. Então, quando tem os casos de distensão urinária da bexiga, quando a bexiga está muito cheia, pode ser que a gente visualize o lúmen da uretra. Então, a bexiga, né? Primeiro, rim, direito, esquerdo, ureter, direito, esquerdo, bexiga e a região da uretra, no macho, no caso aqui, um macho felino. Então, aqui a distensão discreta do lúmen da uretra, e uma próstata aqui super minúscula, no animal castrado. E também a gente pode fazer o corte transversal, que quase não é realizado na ultrassonografia da uretra. Uretra proximal, que vem aqui na região prostática, uretra prostática. E a gente pode fazer o corte transversal.
e avaliação dessas regiões que eu falei para vocês, que é uma região que precisa ser avaliada e que a gente não pode esquecer. Peraí, gente, eu vou primeiro, essa letra está fazendo um corte transversal aqui mais ou menos da região da uretra membranosa ou pélvica e a região aqui da uretra peniana. Então, dá para avaliar tanto no corte transversal quanto no corte longitudinal. Eu gosto mais de avaliar nos cortes longitudinais, que eu acostumei com a imagem do corte longitudinal. Mas o livro, ele explica muito mais a importância aí da gente avaliar pelo corte transversal. Então, com o transdutor virado aqui na região. E aí dá para avaliar no corte transversal, por exemplo, toda a região do corpo cavernoso, do bulbo ali, do prepúcio também, que é uma região importante ser avaliada. Então, nunca esquecer de avaliar essas estruturas. E dá para ver também o artefato ali de sombra do osso peniano. E na radiografia contrastada, que é o melhor exame para avaliação da uretra total, né? Então, avalia-se toda a região de uretra prostática, que seria a letra A, aqui dessa imagem, a região da uretra membranosa ou peniana, ou pélvica, e a uretra peniana. Então, mais ou menos aí a topografia dessas separações aí da uretra. E o melhor exame, então, para avaliação seria encher a bexiga e ir puxando a sonda e também injetando o contraste. Tira toda a sonda. A gente consegue avaliar a uretra em toda a sua região. Em relação às alterações, né, da bexiga, da uretra, primeiro, o que a gente precisa avaliar, principalmente quando a gente vai falar de bexiga, de vesícula urinária? A espessura da parede, se está espessada ou não. Então, ela pode, acima de 2 milímetros ou 0,2 centímetros, a gente pode suspeitar de uma cistite, quando tem uma repressão moderada. O conteúdo, né? Então, além de avaliar a espessura da parede, a gente avalia o conteúdo. Se o conteúdo está anecoico homogêneo, que foi o que eu falei para vocês que era normal, ou se tem sedimento, se tem coágulo, se tem cálculo, estruturas aderidas na parede, se tem pólipo ou se tem uma neoplasia, e o diâmetro da uretra proximal, para ver se ela não está dilatada, se o lumen dela não está bem visível, que aí pode ter alguma suspeita aí de obstrução uretral. Então, basicamente, as alterações que a gente pode ter aí na bexiga: sedimento urinário, cistite, neoplasias, cálculos, coágulos e também traumas, né? A gente não pode esquecer das rupturas de vesícula urinária. No caso de animal atropelado, que teve algum tipo de queda. Primeiro, em relação ao sedimento vesical, as principais causas aí de sedimento seria retenção de urina. Então, o animal que está segurando o xixi, ele pode ter uma urina mais concentrada e, assim, ter sedimentos urinários identificados. Inflamatórias, né? O animal que tem cistite, provavelmente vai ter sedimento associado, ou bacteriana. Na ultrassonografia, sedimentos vesicais seria a presença de pontos hiperecóicos em suspensão, e pode ter uma quantidade variável. Dentre os diagnósticos diferenciais de sedimento, microcálculos podem ser muito pequenininhos, e a gente vai ter uns pontos hiperecóicos em suspensão brilhantes, que podem fazer como se fosse uma cauda assim brilhante. Então, ele é mais
evidente, ele é mais brilhoso e mais evidente do que seria um sedimento simples, um sedimento urinário. Então, quando tem esses pontos ecogênicos que são bem brilhantes, a gente também fala na descrição que pode ser um microcálculos. Então, podem ser cristais, né? Fibrina também, quando tem algumas estruturas mais membranosas, umas membranas bem fininhas ali na bexiga. Hemorragia pode ser quando tem esse sedimento, quando tem fibrina, pode ser hemorragia intraluminal ou início aí de coágulo. Então, a gente tem que também lembrar desses diagnósticos diferenciais. Aqui, por exemplo, uma bexiga com sedimentos e uma bexiga com sedimento e as caudinhas que eu falei para vocês, que são essas estruturas. Deixa eu desenhar aqui. Ó, um brilhante fazendo essas estruturas bem de cauda aqui mesmo. Ó. Então, pode ser mais compatível com cristais, que no futuro pode vir a formar um cálculo. Então, deixa eu dar um zoom aqui nessa bexiga para vocês verem sedimentos urinários. Tem até uns pontos mais ecogênicos, outros bem fininhos, bem pequenos. E essa bexiga super cheia de sedimento, uma com discreta quantidade e outra com uma quantidade bem maior. E aí tem um vídeo lavando essa segunda bexiga aqui. Então, para vocês verem a quantidade de sedimento e de cristais, né, que tem aí, microcálculos que tem nessa bexiga. Então, fez a lavagem da bexiga também. Outro exemplo aqui, essa aqui realmente estava dando para ver o turbilhonamento quando a gente injeta o soro para lavar a bexiga. E aí fica parecendo que tem muita quantidade de sedimento, mas é porque junta o gás, umas bolhas de ar, né, que entra quando a gente injeta, sonda o animal, injeta o soro, então entra um pouquinho de ar. E aí parece que tem mais sedimento ainda quando faz essa lavagem. Então, ó, fazendo a lavagem dessa bexiga, injetando o soro. Tinha sedimento, mas quando a gente injeta, parece que tem muito mais. Então, sondou o animal e injetou o soro fisiológico dentro da bexiga. Então, exemplos aí de sedimentos. Cistite. Dentre as causas principais, né? Inflamatórias, bacterianas. Temos que lembrar de gatos com a síndrome de Pandora, que qualquer alteração ali comportamental, eles podem ter uma cistite também. E nesses casos é importante fazer todos os exames para ver se realmente é bacteriana, se precisa tomar antibiótico, ou se só um anti-inflamatório, ou se só a mudança no comportamento, melhora aí do animal mesmo, né? Já vai melhorar essa cistite recorrente da maioria das vezes. O espessamento é visível aí na cistite, né? Espessamento e mucosa irregular. Então, a região ali do contorno do interior da região intraluminal vai estar irregular da parede da bexiga. Geralmente, a cistite ela tende a ser mais visível na região da parede crânio-ventral. Então, na maioria das vezes, a cistite vai ter o espessamento nessa região aqui, crânio ventral. Ela pode estar associada a outros achados, como cálculos ou coágulos sanguíneos. E dentre os diagnósticos diferenciais, tem alguns outros exemplos aí de cistite fúngica, cistite enfisematosa
que eu vou falar para vocês que é importante na ultrassonografia. Cistite polipoide, um animal que tem vários pólipos. Então, a gente pode falar dessa cistite polipoide também. Muito importante associação com exames laboratoriais, né? Exame de urina. Aqui, por exemplo, uma cistite, a parede toda bem espessada, toda essa região espessada, essa região tá espessada, e a mucosa tá irregular. O ideal, gente, é sempre fazer a medida mais ou menos da bexiga nessa região aqui, ó, crânio ventral. A gente meio que padroniza uma localização para fazer medida sempre. Eu gosto de fazer nessa região. Mas nesse animal aqui, por exemplo, foi feito, essa imagem não é minha, de uma colega, foi feito nessa região onde era mais visível aí o espessamento. Então não tá errado, mas eu gosto de padronizar e medir só ali na região crânio-ventral. Aqui também, então eu padronizo para medir mais ou menos aqui. Região crânio-ventral. E a região, crânio-ventral, né? Aqui a região dorsal tá espessada. E a mucosa irregular, o que seria? Ó, fazendo essas voltinhas, essas ondas no interior da parede, do interior aí do lúmen vesical. Então, cistites. Vários outros exemplos de cistites, algumas bem graves aqui, ó, na região crânio ventral e dorsal. Então, cranial, a região lá do ápice, né, região cranial da bexiga, e vai tendo espessamento de toda essa região. Nesse caso aqui, uma bexiga super espessada, muito, muito espessada. E nessa também, ó, uma bexiga muito espessada, provavelmente aí tem algo a mais, né? Tem que tomar cuidado, tem alguns casos que eu falo até de que pode ter processo neoplásico, apesar de que neoplasia não é tão comum nessa região crânio-ventral. Aqui uma cistite associada a estruturas calcificadas, então pode ser sedimento aderido, pode ser microcálculos, né, cálculos aderidos nessa parede, coágulo. Então, essas regiões aí mais ecogênicas também a gente tem que tomar cuidado. Falei para vocês sobre a cistite enfisematosa. Para quem não sabe, a cistite enfisematosa é uma... Peraí, gente. É uma cistite que vai ter um acúmulo de gás dentro da bexiga. Então, a gente vai encontrar aí no exame ultrassonográfico artefato de reverberação dentro da bexiga. Então, aqui a gente está vendo, por exemplo, a parede dessa bexiga, nas pontas de seta, parede ventral da bexiga, e alguns artefatos de reverberação, então fazendo caudas de cometa e um pouquinho, então, de gás dentro da bexiga. Não era uma quantidade muito grande aí. Tem esse outro vídeo, esse aqui embaixo, que é um vídeo, deixa eu colocar para vocês, só para vocês verem que é uma quantidade também de gás dentro da bexiga, tinha um artefato. Aqui, por exemplo, não tinha nenhuma alça intestinal para causar esse artefato de conteúdo gasoso. Então, estava dentro da bexiga mesmo. Um pouquinho de artefato de reverberação. Muitas vezes, a cistite enfisematosa, a parede vai estar espessada e vai ter o artefato de reverberação. Podemos encontrar algumas bactérias que causam esse acúmulo de gás. Por exemplo, o mais comum é a Escherichia coli. Então, uma cistite por Escherichia coli pode causar artefato e quando tem uma quantidade muito grande, gente, de ar dentro da bexiga, a gente está procurando a bexiga e não encontra de jeito nenhum. Fala, meu Deus, eu não estou vendo a bexiga, ela deve estar vazia. Não, é porque ela está com gás e aí fica parecendo um cólon.
Então, a gente acha que é cólon, mas não é cólon, é a bexiga com gás. Outros agentes encontrados, pode ser essas outras bactérias, e é comum encontrar essa cistite enfisematosa em animais diabéticos. Então, tem que tomar cuidado aí com os animais que têm diabetes, porque eles têm também a glicosúria, que pode promover aí o artefato também de reverberação, essa quantidade aí de gás dentro da bexiga, essas cistites enfisematosas em cães diabéticos, certinho? Aqui, só como um adicional para vocês, eu trouxe nessa aula, eu quis adicionar algumas coisas de raio-x. Não sei se vocês gostam, se vocês têm interesse em trabalhar com diagnóstico por imagem, que seria aí entender um pouco também de raio-x, né? Tem algumas clínicas que precisam de pessoas que trabalham nas duas, nas duas coisas, nos dois exames, tanto ultrassom quanto raio-x. Então, eu gosto sempre de falar do raio-x nessas aulas de trato urinário, principalmente. A projeção aqui é a laterolateral, direita do abdômen de um cão, com foco só na bexiga. Então, fez o corte aqui de toda a bexiga. Na radiografia, o líquido tem radiopacidade água, que é mais ou menos a mesma radiopacidade de tecido mole, de musculatura, da região dos órgãos abdominais em geral. Então, ela fica bem difícil de ser delimitada. A gente consegue delimitar quando esse animal tem um acúmulo de gordura, que a gordura ela dá um contraste e a gente consegue ver a bexiga bem. Aqui no caso da cistite enfisematosa, a gente está vendo estruturas, conteúdo radiolucente dentro da bexiga. Então, aqui, por exemplo, onde eu estou passando aqui a apontadora de laser, com laser, tem gás que é dentro do intestino e até sobrepõe um pouco aqui na bexiga. Nesse caso, tem um contorno da bexiga radiolucente, que então é o acúmulo de gás no lúmen aí da bexiga. Então, é bem típico de cistite enfisematosa, e esse cão aí foi secundário a diabetes. Então, só para vocês verem que é comum, então, a gente encontrar cistite enfisematosa em cães diabéticos. Neoplasias. Em relação às neoplasias vesicais e uretrais, o carcinoma de células transicionais é o mais comum disparado aí nessa região de bexiga. Então, o carcinoma de células transicionais, também a gente chama ele de CCT, a sigla aí, a abreviatura, é visualizado como uma massa irregular, então ela é bem irregular, forma ondinhas igual uma cistite mais grave, só que é visualizado principalmente no trígono vesical, então na região caudal para a região cranial. Então, aqui, ó, massa irregular da parede da vesícula urinária com uma estrutura de base ampla projetando-se para o lúmen. Então, ela tende-se a iniciar na região mais vascularizada da bexiga, que é a região do trígono vesical, a região mais caudal ali da bexiga. Geralmente é uma estrutura mais ecogênica, mas pode ser heterogênea. Tem outras neoplasias que são bem menos comuns, que é os tumores epiteliais e mesenquimais. E as neoplasias de uretra proximal também pode ser a disseminação dessa neoplasia vesical para a uretra. E aí seria o carcinoma de células transicionais também. Dentre os diagnósticos diferenciais, pode ser a cistite polipoide, que ela causa vários pólipos, várias projeções para o lúmen, que é parecido também com o pólipo. E aí eu vou mostrar um exemplo de pólipo que foi diagnosticado, fez o estudo patológico
e alguns exemplos aí de carcinoma de células transicionais. Aqui várias imagens aí, A, B, C, D, E, F, tudo era carcinoma de células transicionais. Então, para vocês verem a diferença aí de formato dessa neoplasia vesical. Ela é maligna, bem metastática, agressiva, e geralmente tem o tratamento de eletroquímio, um tratamento aí mais um pouquinho diferente para essa parte aí da oncologia. Não é cirúrgico, então é de eletroquímio. Muitas vezes não é de retirada da massa nem nada, só quando caso ela esteja obstruindo e causando hidronefrose e acometimento do rim. Pode ser que aconteça quando ela obstrui a saída ali da urina pelo ureter, que foi o que eu falei para vocês na aula passada. Então, aqui na letra A e B é do mesmo paciente, que deu para perceber, o que eu já vi mesmo nos casos aqui de carcinoma, isso aqui é tudo do livro, mas o que eu vi era semelhante a essa aqui, ó, bem ventral, e ainda dava para perceber essa estrutura, essa massa mais caudal, desculpa, gente, eu falei ventral, é caudal, ventral e dorsal, mais dorsal. A diferença dessa região ou dessa região caudal, comparando com a região mais cranial aqui da bexiga. E aqui, ó, a imagem mostrando que na uretra proximal também tinha essa massa. Na região ICU, era a região da uretra. Então, era na bexiga trígono vesical e na região da uretra. Provavelmente poderia estar obstruindo a saída aqui do ureter, causando hidronefrose. Nessa letra C já é um diferente, era um nódulo com aspecto de couve-flor, realmente parece muito um couve-flor, né? Então, ó. Couve-flor, parece muito. E também foi diagnosticado como carcinoma de células transicionais, que era nessa região caldo dorsal. Então, para vocês verem que não é regra sempre ele estar no trígono, apesar de que é mais comum, né? Mais encontrado. Letra D também era carcinoma de célula transicional, poderia ser um diferencial coágulo, mas deu que era uma massa aderida e na região crânio dorsal da bexiga. E nessa outra aqui, uma mini massa, o início, nessa letra E, vascularizada, com Doppler, deu para avaliar que ela era vascularizada. Também deu, o diagnóstico foi de carcinoma de células transicionais. E essa outra aqui, que era uma massa mais ecogênica, calcificada, tinha a massa 1 e a massa 2, que foi diagnosticado como carcinoma de células transicionais. Também tinha associação de microcálculos, formando sombra acústica nessa letra F. Então, exemplos aí de neoplasias vesicais. E outros exemplos que não era de dentro do lúmen aí, intraluminal. Essa aqui é uma neoplasia rara que ocorre no músculo liso da bexiga, leiomiosarcoma e o leiomioma. Promovem deformidade da parede da bexiga. Então, não é no interior, é na região da musculatura. Então, ela é externa, uma massa externa, que a gente pode suspeitar de ser, por exemplo, também um útero. Então, foi visível aí que ela era da bexiga, na região da parede da bexiga, e promovia a compressão da mesma, né, da bexiga. Raros, nunca vi também, só no livro. Os pólipos, eles são diagnósticos diferenciais de neoplasias, e eles são até relativamente comuns. Um ou outro pode ter também a cistite polipoide, que são inúmeros pólipos projetando-se da parede da bexiga para o lúmen. E eles ocorrem mais comumente na região crânio-ventral.
Então, a neoplasia é mais na região, deixa eu desenhar aqui a bexiga. A neoplasia é mais na região de trígono vesical e de crânio dorsal. E o pólipo, ele é mais nessa região aqui, ó. Uma bolinha bem nessa região, ou mais ou menos nessa região. Então, é o pólipo. Mas isso, a gente sempre tem que fazer o diagnóstico com o histopatológico, né? Aqui, então, o exemplo do pólipo, uma estrutura arredondada, projetando-se para o lúmen, única, uma estrutura única. Nesse caso, ela estava até um pouquinho irregular, tem alguns que são bem bonitinhos, bem redondinhos e delimitados. E aqui o vídeo, só para vocês verem aí como que era esse pólipo. Não era vascularizado. Esse outro aqui foi o da, acho que era neguinho ou pretinha. Tem um tempo que eu fiz esse exame, mas eu gosto de mostrar ele porque eu tenho o acompanhamento de setembro, novembro, para vocês verem o tanto que ele cresceu muito rápido de setembro, outubro, novembro, 2 meses, cresceu muito rápido. E eu tenho a cirurgia, então eu gosto de mostrar esse pólipo. Ele era de um tamanho menor de 2 centímetros e depois ele ficou quase 4 centímetros, mais de 4 centímetros. Então, ele multiplicou aí de tamanho. Esse foi o primeiro vídeo de setembro, onde a gente encontrava a estrutura que projetava-se da parede crânio-ventral da bexiga, com essa estrutura bem arredondada. Depois, cresceu bastante essa massa e tinha acúmulo aí de conteúdo mais ecogênico, que era sedimento. Começou a urina ficar acumulando e causando cistites, e essa cadela, ela urinava o tempo todo, porque a bexiga dela estava cheia. E esse outro vídeo, ela saía bem dessa região crânio ventral. Tinha vascularização só na parede mesmo. Tinha acúmulo de conteúdo e estava tendo cistite recorrente. Ixi, gente, peraí só um pouquinho que essa aula minha eu coloquei vídeo demais e ela trava, desculpa. O caso dessa cadela, a proprietária levava ela porque ela estava tendo quase que incontinência urinária, ela fazia xixi o tempo todo. Aqui. E aí, só para vocês verem tanto que ele era bonitinho, o pólipo. E ele foi retirado e acompanhou, mas eu acho que ele não voltou a ter esse crescimento, só que foi retirado e fez o estudo patológico, era um pólipo, era benigno, né? Pólipo benigno. Ele cresceu muito rápido, ele precisava ser retirado, porque para ter mais qualidade de vida, para ela conseguir ter a distensão da bexiga e o acúmulo de urina. Agora, falando sobre cálculos vesicais e uretrais, é uma das alterações aí mais comuns que a gente tem como suspeita clínica em pequenos animais. Então, a identificação de cálculos, eles podem ser de diferentes composições, mas todos os cálculos vesicais, eles vão ter a mesma característica ultrassonográfica. Pode ser que a gente não consiga fazer a medida exata do cálculo, porque na ultrassonografia a gente consegue ver só uma parte dele, né? Porque o restante forma sombreamento acústico, e sendo o raio-x melhor para fazer essas medidas. E podem variar em número, tamanho, formato. Dentre as características comuns aí da identificação de cálculos vesicais e uretrais,
São estruturas arredondadas ou ovaladas ou triangulares, podem ser espiculadas, então elas podem ter uma superfície lisa ou irregular, e vai ter um contorno ecogênico, uma interface curvilínea hiperecoica, e pode ser que forme sombra acústica. E à medida que ele é maior, ele vai formando um sombreamento acústico mais forte. E microcálculos, por exemplo, só quando eles se unem que eles formam esse sombreamento acústico. É um pouquinho diferente do que a Ana Paula falou para vocês lá na vesícula biliar. Aqui, geralmente eles formam esse sombra acústica, eles têm essa interface bem ecogênica e é difícil de visualizar o interior dele, porque vai estar, na verdade, ele não vai estar anecoico por conta de líquido, ele vai estar com o artefato de sombra acústica, que vai ficar anecoico também. Cálculos menores que 2 milímetros ou 0,2 centímetros, eles podem não formar sombra acústica, e isso não quer dizer que um vai ser composição de estruvita, o outro de oxalato de cálcio, por exemplo. Isso não tem nada a ver. Podem ou não formar sombra, dependendo aí do tamanho. E um monte de cálculo junto, ou muitos sedimentos mineralizados, que são os cristais, podem gerar essa interface linear e um sombreamento acústico discreto. Cálculos na uretra causam distensão da bexiga com dilatação do lumen uretral também. Então, é importante a gente avaliar a bexiga muito cheia e procurar avaliar sempre a uretra, para ver se pode ter cálculos uretrais. Pode ser que em fêmea, por exemplo, tenha esses cálculos e não são visíveis porque está ali na região da pelve. Então, pode ter obstrução uretral em fêmea? Pode, não é tão comum igual macho, mas pode. Inclusive, eu peguei um esse ano que ela fez xixi assim, que saiu muitos cálculos. Logo depois do ultrassom, saiu os cálculos e eu fiquei chocada com a quantidade de cálculo que foi retirada ali da uretra dela, que ela estava totalmente obstruída. Conteúdo fecal no intestino grosso pode causar artefatos semelhantes a cálculos vesicais, então tem que tomar cuidado. Tem alguns macetes aí para vocês que estão começando, que pode ter dificuldade para identificar esses cálculos, para diferenciar de cólon, né? E tem alguns botões que a gente pode apertar no equipamento para melhorar a nossa precisão aí para falar que é um cálculo mesmo. Aqui, por exemplo, tem um cólon que pode ser que a gente tenha dificuldade e ache que isso é um cálculo, ou se a gente achasse que isso aqui fosse uma parede da bexiga, e essa estrutura aqui a gente achar que seria um cálculo. Nessa imagem parece ser claro, né, que não é, que é um cólon com certeza, mas tem alguns casos que a gente fica na dúvida, ainda mais quando as fezes são bem ressecadas e formam muita sombra. Que no caso tinha microcálculos nas pontas de setas, microcálculos. Nessa letra B, um cálculo com a bexiga vazia, que também é difícil de afirmar que é cálculo quando a bexiga está vazia, ó, a bexiga está completamente só isso aqui de urina, completamente vazia, e um cálculo ali no interior. Uma bexiga com vários cálculos menores, juntos, que vão formar sombra acústica. Carla, Oi? eu não tô vendo slide, eu não sei se é só eu, mas eu não tô vendo nenhum slide aí. Ai, Tá vendo gente. só vocês, e não tô vendo, eu tô acompanhando do slide que mandou aqui, mas não tá aparecendo aí, não. Ai, desculpa, vou ver aqui se saiu. Peraí. Eu acho que saiu. Tá só você falando sem os slides. Vixe, Maria, eu nem tinha visto o chat, gente, socorro. É porque aquela hora que caiu, né? Então, vocês querem que... Vixe, onde eu parei? Aí, agora Então, apareceu.
celular, né? Tá. Desculpa. Agora deu? Para mim apareceu o Ah, slide. obrigada. Então, eu Ah, tinha falado aqui do pólipo. Vocês viram o vídeo do pólipo? Não, né? do pólipo, eu vi só até a parte que falou que ia tirar ele. Isso aí eu não vi, não. Então o vídeo. Nossa, tinha muita coisa então. Vou passar aqui de novo. Eu vi Então, esse aqui pólipo, naquele que você mandou em PDF só, que eu tava olhando aqui. o vídeo então não deu para ver, né? Não, Então foi só esse vídeo que eu passei depois que foi travou. só esse vídeo e a primeira imagem que você começou a mostrar aí agora. O Ah, tá. resto apareceu. Entendi. Tá. Foi só o vídeo, esse, do vídeo para frente. Tá. Então esses vídeos aqui eu já tinha passado, de antes e depois. Tô com medo de travar de novo, eu não vou nem parar nesses vídeos aqui. O vídeo do depois que tirou o pólipo, não. Ah, não, Pode aí eu ver. não tenho, não. O vídeo de depois Ah, eu não. tá. Certo. Na verdade, eu acompanhei, só que eu não coloquei o vídeo aqui. Não, parou nesse vídeo aí mesmo, da Ah, né? cirurgia aí, ó. Tá? Então, aí só mostrando o pólipo, aí retirou o pólipo e fez o estudo patológico e deu benigno. Só isso que eu tinha mostrado mesmo aqui nos slides. Depois esse slide aqui, provavelmente vocês acompanharam aí então no PDF, que é só escrito mesmo, eu tinha só sublinhado algumas coisas aqui. Essa parte também de falar da medida, o macete aí que eu vou falar para vocês sobre descartar fezes ou alguns artefatos que podem mimetizar aí cálculos. E aí essa imagem aqui que eu estava mostrando, os cálculos pequenos. Na verdade, eu tinha desenhado essa bexiga aqui, ó. Então, ó, a gente pode suspeitar que isso aqui seja um cálculo. Nesse caso aqui não tá tão clássico, igual teve alguns casos que eu já peguei, mas, ó, poderia ser um cálculo bem nessa região. Nesse caso, só tinha os microcálculos, mostrando aí na seta branca. Então, eu vou mostrar outros exemplos que podem dificultar, a gente acha que pode ser cálculo, mas é só fezes. Principalmente quando as fezes estão muito, muito ressecadas. Esse outro aqui que eu estava mostrando também, que é um cálculo numa bexiga completamente vazia. Então, ela estava bem vazia, essa letra B. E a letra C, os microcálculos formando sombreamento acústico. Então, muitos cálculozinhos formando sombreamento acústico. E essa letra D é só para mostrar também a dificuldade quando a bexiga está vazia, que infelizmente animais que têm cistite ou que têm cálculo faz xixi o tempo todo. E aí a bexiga vazia vai ser a maioria das vezes aí que a gente vai encontrar. Então, o ideal é sempre pedir para o proprietário ficar segurando o animal, para ele não urinar, antes de fazer o exame. E aqui os cálculos, vários cálculozinhos de diferentes tamanhos, arredondados, todos esses C e D, bem arredondados e superfície linear ecogênica e formando um pouquinho de sombra acústica, essa letra B também. Aqui, só mostrando a diferença aí de avaliação do cálculo em decúbito dorsal, o animal no posicionamento normal ali de fazer ultrassom, e o decúbito e a posição quadrupedal, como seria? O animal está aqui, deixa eu desenhar um cachorro aqui, mais ou menos, a orelhinha dele. O cachorro está aqui. E aí a gente vai colocar o transdutor bem aqui na barriga dele, e ele em pé, a gente vai colocar o transdutor aqui. Então,
o cachorro em pé, aqui a mesa, e ele em pé. Aí eu coloquei o transdutor, eu fiz a posição quadrupedal. Então, é mais ou menos isso aí. Nesse caso aqui do decúbito dorsal, né, o normal, só para vocês verem esse cálculo de uma cadelinha, a Bela. Então, ele fazendo sombra, era visível, ele era ovalado, né, fazia essa sombra bem evidente. Mas só para eu confirmar se realmente era só esse cálculo, eu quis fazer o posição quadrupedal. Nesse caso estava evidente, mas tem casos que a gente fica com suspeito, fala, nossa, será que isso é cálculo mesmo? Aí eu coloco o paciente em pé, igual eu desenhei, e o cálculo vem e desce para a parede ventral. E aí ele fica fazendo a sombra. Então era só um cálculo mesmo, ovalado, que vem parar bem nessa parede aqui de cima, que se for cálculo, né, ele vai ficar movimentando. Então ele vem para a parede ventral quando a gente está com o animal em quadrupedal. Então aí só para ver a diferença desses dois posicionamentos. Outro macete aqui seria a utilização da tecla Doppler colorido, né? Quando o equipamento tem o Doppler colorido, que vai formar esse artefato aqui, que é chamado, tipo, é isso aqui, ó, eu não sei falar esse nome, mas é o artefato fica cintilante. Então, ele fica cintilante, ele vai formar um artefato com várias tonalidades aí de colorações, um turbilhonamento. Quando é cálculo, quando é uma estrutura bem firme, bem sólida, calcificada, ele vai formar esse artefato de cintilante. Então, a gente tem que colocar o Doppler colorido em cima dessas estruturas, por exemplo, acúmulo de sedimento brilhante que a gente suspeita de ser microcálculos. E a gente vai identificar esse artefato com Doppler colorido, principalmente quando a gente tem dificuldade de ver sombra acústica, dificuldade de saber se isso aqui se realmente é sedimento e é mineral e pode ser microcálculo. Então, uma outra ajuda aí para vocês. E exemplos de inúmeros cálculos maiores, que a gente pode encontrar também esses cálculos bem grandes, ó, quase 3 centímetros. E depois na cirurgia, antes e depois de cálculo, eu amo fazer foto de antes e depois, que eles são tão iguais no ultrassom e depois, né? Principalmente ultrassom em raio-x, quando faz os dois exames, eu gosto muito. Aqui o caso do Thor, era um gatinho, tentou fazer o acompanhamento desse cálculo, tratando para cistite, para ver se ele tinha a parede espessada, igual aqui nessa segunda imagem, a parede estava espessada, crânio ventral. Tratou para ver se sumia o cálculo, mas ele não sumiu. E ele era um cálculo um pouco difícil aí de identificar. Nesse vídeo aqui tá até mais fácil, mas teve alguns exames dele que o cálculo deitava, ele era bem fininho. Ele deitava e aí a gente só via a sombra, não via direito o cálculo, então eu tive muita dificuldade. Nesse vídeo estava tudo ok. Eu gosto também de fazer o turbilhonamento, balançar muito a bexiga para ver se o cálculo vira e a gente consegue enxergar ele melhor nesses cálculos bem finos. Outros exemplos aí, né? Eu posso mostrar trocentas imagens de cálculos vesicais e uretrais. Esse caso aqui era só para mostrar que esses cálculos pequenininhos, a gente sempre tem que ver se lá na uretra tá com o lumen distendido, se tem esses cálculos pequenos também na uretra, que foi o caso desse paciente. Aqui deu para ver mais ou menos, porque eu falei que era uma uretra, mas não deu para entender muito bem que era bem na região do prepúcio. Mas, ó, dava para ver que tinha um cálculozinho aqui mais superficial e aqui já era a região da próstata. Então, mais superficial tinha um cálculo lá na uretra peniana.
obstruindo a uretra dilatada, o lúmen, né, visível aqui da uretra prostática, e os cálculos pequenininhos de 0,2 na bexiga. Então, tinha muitos cálculos incontáveis. Geralmente, eu tento contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cálculos, por exemplo, na bexiga, e esse aqui na uretra. Cálculos no raio-x, não são todos os cálculos que são radiopacos no raio-x. Tem alguns cálculos que são de outra composição, que eles podem ser de radiopacidade, da radiopacidade do líquido. Então, a gente tem que tomar cuidado com o raio-x. Por isso que o ultrassom é padrão ouro para suspeita de cálculo vesical e uretral, ou de cálculo renal, cálculo ureteral. Primeiro, sempre fazer o ultrassom e associar aí o raio-x. Então, aqui, diferentes formatos, só para vocês verem que é mais fácil a gente ver o formato e fazer a medida no raio-x. E esse caso aqui que fez os 2 exames, ultrassom e raio-x, e era cálculo na uretra peniana. Estava praticamente ali junto com o osso peniano. Então, o osso fazendo um pouquinho de sombra, junto com vários cálculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui era uma imagem bem antigona de raio-x convencional, não era raio-x digital, por isso que tá meio azulado. Tinha 1, 2, 3, 4, já não deu para ver muito bem, porque o membro sobrepôs. Mas dava para ver essas inúmeras estruturas radiopacas arredondadas, localizadas em topografia de uretra peniana. Então, só para vocês verem a associação dos 2 exames, que tanto que é bom, né? Coágulos sanguíneos vesicais e uretrais. O coágulo, temos que ter um cuidado, né? Porque ele pode parecer muito também neoplasia, pode ser que a gente não consiga enxergar nada se tiver um coágulo muito grande. As causas do coágulo, o mais comum é trauma, né? Então vai ter algum sangramento ali, um hematoma dentro do lúmen vesical. Cistite pode causar coágulos, distúrbios de coagulação, neoplasia. Então, um hemangioma dentro da bexiga pode ficar sangrando e causar aí o coágulo. Então, os coágulos intraluminais, eles variam de ecogenicidade. Geralmente, eles são ecogênicos e não formam sombra acústica. Podem ser desde mais de fibrina, bem transparentes ali, bem pouco visíveis, a grandes massas que podem dilatar toda a bexiga. Então, desde coágulos grandes a coágulos menores, iniciais ali de hemorragia e tal. Então, a gente vai ver alguma estrutura hiperecóica desorganizada, muitas vezes não vai ter um formato certinho, arredondado, e não vai ter vascularização Doppler colorido. Aqui, só para mostrar para vocês a diferença a comparação aqui dos diferentes diagnósticos de sedimento vesical, fibrina, né? Que a fibrina pode ser tanto cistite, pode ser mais bacteriano, ou hemorragia, coágulo. Então, essas membranas finas pode ser fibrina. E o coágulo aqui, que pode ser bem parecido também com uma massa, né? Um coágulo até grande que estava distendendo a bexiga, nessa letra C. Na verdade, nessa terceira imagem. Nesse caso aqui, coágulos sendo uma massa na letra A, massa como superfície mais lisa, dificilmente a gente vai ver essa superfície delimitada. Geralmente ela é bem amorfa, bem irregular, não tem um formato exato. Ela é mais ovalada e é com textura heterogênea. Era um coágulo bem grande. E aqui uma fibrina, uma estrutura ecogênica flutuante com espessura variável, na letra C, que também era coágulo. As anomalias congênitas, essa ureterocele não é tão comum, mas eu gosto de falar dela porque pode ser que vocês peguem algum dia na vida de vocês.
Então, geralmente ela está associada ao ureter ectópico. Ela é uma má formação, então o animal vai nascer com uma alteração, que pode então ser ureter ectópico e ureterocele vesical. Ela é como se estivesse formando uma bolsa de líquido dentro da bexiga, então ela tem uma formação de dilatação cística focal, que geralmente é bem na região ali de desembocamento do ureter, que é a região distal da porção submucosa do ureter, que se projeta para o lúmen da bexiga. Então, a gente vai ter tipo uma bolsinha criando e ela vai aumentando à medida que vai enchendo de urina. Então, ela vai dilatando esse cisto, né? Como se fosse um cisto, que é a ureterocele. É uma estrutura de formato arredondado, com parede heperacoica fina, estendida por conteúdo líquido anecoico. Então, isso aqui é uma ureterocele, que geralmente é o que a gente encontra, e nessa letra B é uma super ureterocele, é um super cisto aí, que na verdade ela enche e esvazia. Tende a ter muita cistite recorrente, quando esse animal tem ureterocele, que é essa formação aí, essa malformação congênita. Eu vou mostrar daqui a pouco, nos casos clínicos, um animal que eu acompanhava que tinha ureterocele, que dá para ver no vídeo que vai enchendo e esvaziando, bem nessa região aqui do trigo, no vesical. É como se fosse um cisto aqui nessa região, uma bolsa de líquido. E essa outra tinha a bexiga e a ureterocele, bem grande nessa outra imagem da letra B. Para finalizar aqui, gente, eu vou falar um pouco de trauma vesical e depois eu vou falar sobre a cistocentese. Os traumas vesicais, eles são importantes, eles devem ser falados aqui nessa parte de bexiga, porque o ultrassom geralmente é o exame de eleição para suspeita de ruptura de bexiga, para animal atropelado, sempre faz o FAST, que é o exame rápido, né, de ultrassom. Então, em casos de ruptura de bexiga, a gente vai ter o líquido livre, né? Então, vai ter efusão peritoneal, se a bexiga estiver rompida. E tem que sempre pensar que a região onde vai ter a ruptura da bexiga, ela vai ter que estar espessada, porque vai ter ali, a parede vai estar machucada, né? Vai estar rompida e a gente vai ter um espessamento focal na região onde teve a ruptura. Então, a gente tem que diferenciar do artefato, que a gente fala que é o artefato de refração. Não sei se a Nayara falou com vocês, provavelmente ela falou desse artefato de refração, que vai ter uma parte ali da bexiga que vai estar como se tivesse uma falha de ecogenicidade, então vai ter como se tivesse mesmo uma ruptura, mas não é. Vai ter uma ausência ali de evidenciação da parede da bexiga. Só que aí não vai ter o espessamento que é evidenciado na ruptura, que é o normal de uma ruptura de bexiga, que vai ter espessamento na região. Então, a gente tem que diferenciar. Depois eu volto para falar aqui da cistocentese. Mas a ruptura vesical, aqui é o artefato ó, de refração. Provavelmente a Nayara falou com vocês. Então, ó, a parede da bexiga está aqui. Quando tem líquido livre no abdômen e a bexiga está cheia, então aqui é a urina e aqui é líquido livre. Aqui a parede e tem como se tivesse esse artefato aqui. Opa, esse artefato aqui, essa parte que não tem evidenciação aí, como se tivesse uma pausa aí nessa ecogenicidade da parede. Então, a gente chama ele de artefato de refração, é uma interrupção ali de ecogenicidade. E acontece nessas regiões que tem uma concavidade, então, as estruturas côncavas. Isso também acontece quando a gente faz ultrassom ocular na lente ali, no cristalino. Também a gente não consegue identificar a pontinha do cristalino por conta desse formato côncavo
E aí tem, então, a interrupção da parede, só que é um artefato, não é verdadeiro isso. E aqui, mostrando para você, a parede não está espessada nessa região, então não é ruptura de bexiga nessa região. Esse animal tinha pife, era um gato com pife, então não tinha nada a ver com trauma. Pode ser que tenha ruptura dessa bexiga em algum lugar, sei lá, aqui na uretra proximal, uma parte da bexiga que não está tendo um esvaziamento da bexiga, quando tem uma ruptura muito pequena, muito parcial. Pode ser que tenha, mas ó, aqui nessa região aqui cranial não está rompido. Então tem que tomar cuidado aí na hora de diagnosticar ruptura de bexiga. Onde tiver rompido, vai estar espessado, igual nesse caso aqui de ruptura vesical. Toda essa região tinha um coágulo e a parede não estava nem dando para visualizar. Não tinha urina dentro da bexiga, porque estava rompida a bexiga e ela esvaziou. Toda a urina foi para dentro da cavidade abdominal. Então, a gente tem que tomar cuidado aí para laudar, para diagnosticar ruptura vesical. E o padrão ouro para diagnóstico é o raio-x contrastado. Então, contraste iodado, sonda o animal e injeta contraste. Se o contraste extravasar para o abdômen, é porque essa bexiga está rompida. Então, é mais ou menos uma bexiga aqui, e esse contraste extravasou para dentro do abdômen, onde está radiopaco. É o exame de eleição aí para diagnóstico de ruptura de bexiga, certinho? Em relação à cistocentese traumática, a cistocentese, ela é uma técnica ideal, né, para colher urina direto da fonte, né? Então, geralmente, o ultrassonografista, ele faz muita cistocentese, ele tem até que cobrar por esse serviço de guiar com ultrassom para colher urina, que é o ideal, né? Fazer guiado, não fazer às cegas, segurar a bexiga e colher, não é ideal, porque pode causar traumas. Pode causar traumas, inclusive guiando por ultrassom. Imagina sem guiar por ultrassom. Então, a gente tem que evitar fazer cistocentese em bexiga muito cheia. Por exemplo, o animal está obstruído, eles querem não conseguir sondar, quer esvaziar a bexiga por cistocentese. É a cara da tragédia, porque pode ser que essa bexiga rompa, igual você colocar uma agulha num balão muito cheio, ele vai explodir, pode acontecer isso com uma bexiga, então tem que tomar cuidado. Também muito vazia, vai ficar cutucando, pode cutucar cólon, pode cutucar o intestino delgado e pode causar hemorragia, então a gente tem que tomar cuidado também de ficar cutucando muito, tentando fazer citocentese mais de 2 vezes, de colocar agulha, né? Então tem que evitar isso. O ideal para a cistocentese é sempre ter um termo para o proprietário assinar falando que deixou. Deixa eu mostrar agora a cistocentese traumática, o que aconteceu. Depois eu volto naquela imagem que eu tinha esquecido dela. Pode acontecer, por exemplo, machucar a parede, causar aí um espessamento da parede repentino e do nada, pode causar extravasamento de urina para dentro da cavidade, pode causar hemorragia, sangramento na parede abdominal. Então, tem que ter um termo na clínica que eu dou plantão, que é na Ceres, no Centro Veterinário Ceres, da PETS, a gente tem um termo de cistocentese. Se vocês aí que trabalham com ultrassom já quiserem, eu posso passar o modelo para vocês. Isso é importante para colocar o proprietário para assinar, porque essas coisas podem acontecer e eles podem ficar com raiva e processar e tudo hoje em dia é processo, né? Então a gente tem que evitar ao máximo dor de cabeça. Eles têm que estar cientes do procedimento de cistocentese. Aqui no caso causou aí um leve machucado aí na parede da bexiga, nada muito grave, mas só porque tem proprietário que pode dar problema, né, com essas coisas. E aqui um pouquinho de conteúdo líquido, que, sei lá, pode causar uma peritonite,
caso mais grave mesmo, a peritonite. O animal que tem problema com coagulação pode ter uma hemorragia. Então, aqui a técnica ideal para a cistocentese é a agulha formando um ângulo de 45 graus com a região cranial do transdutor. Então, a gente coloca o transdutor aqui. Gente, agora que eu vi aqui o chat. Ah, tá bom, Lara. Eu vou pegar lá na Pets. Não sei que dia que eu vou, não, mas eu pego. Se eu for esse plantão esse final de semana que vem, eu pego. Só para vocês verem. Lá é cheio desses termos, tem termo para qualquer coisinha. E aí tem um termo de citocentese que eu acho legal, assim, principalmente para quem trabalha, sei lá, que faz muita quantidade de citocenteses, quem tem clínica, é importante se resguardar. Aí eu pego e mando para vocês. Aqui está o transdutor retinho e colocando a seringa, mais ou menos aqui, a bexiga vai estar, a gente vai estar vendo a bexiga mais ou menos aqui, então colocou a agulha, e na imagem a gente vai ver a bexiga e a agulhinha. Quando faz esse ângulo de 45 graus com o transdutor, eu consigo ver a ponta da agulha melhor. Se eu colocar a agulha reta, que eu não vou ver nada de agulha, se eu colocar assim, eu não vou ver nada de agulha, então tem que ser ângulo de 45 graus. Então, aqui no macho, eu acho macho muito mais difícil de fazer, porque tem uns vasinhos bem nessa região aqui que sangra, que é uma beleza. Esqueci o nome dessas artérias, essas veias que passam perto do prepúcio. Mas sangra, que é uma beleza. Nossa Senhora. Eu tenho pavor de cistocentese que sangra. Aqui está a imagem, ó. A agulha, o ângulo de 45 graus, a ponta da agulha e a bexiga moderadamente estendida. E aqui um vídeo só para vocês verem aí como que é essa cistocentese. Tá a agulhinha aqui, então o ideal é a gente conseguir enxergar no ultrassom. Às vezes a gente até enxerga e solta o transdutor e puxa. O ideal é a gente conseguir fazer tudo com uma mão. Eu ainda tenho dificuldade de segurar a agulha e empurrar o êmbolo, subir o êmbolo com a mesma mão e ficar com o transdutor, mas isso é costume, é prática. E só mostrando essa última imagem aqui que eu não tinha mostrado, de ruptura traumática de uretra também, gente, que pode acontecer. Não necessariamente é a bexiga que está tendo extravasamento de líquido para o abdômen. Talvez vocês falaram, nossa, tem ruptura de bexiga. Isso aqui colheu, né? Fez análise do líquido, colheu o líquido abdominal ali, de efusão pleural, peritoneal, e viu que era cheiro de urina, falou, tem ruptura de bexiga. E aí vai para a cirurgia, a bexiga tá linda. Só que, ó, pode ter rompido lá na pelve, principalmente quando tem fratura de pelve, que foi o caso desse paciente. Então, teria que abrir a pelve para ver onde está rompido. Que foi mais ou menos essa região aqui, ó, que não ia dar para ver no ultrassom. Só deu para ver com o contraste. Extravasou bem na região ali próxima à pelve. Então, tem que tomar cuidado também nesses casos de ruptura traumática de uretra. Então, sempre que possível, no laudo do ultrassom, né, do laudo ultrassonográfico, vocês colocam, sugere-se exames complementares como radiografia contrastada para melhor elucidação do caso, para complementação diagnóstica, alguma coisa assim. Eu sempre coloco essas sugestões no laudo para me resguardar. Certinho, gente? Deixa eu ver aqui o final. Aqui. Eu vou dar um mini intervalo rapidinho, pode ser, gente, 7 minutos, e aí eu volto com os casos clínicos. Até a hora que vocês quiserem, a gente pode falar de caso clínico, porque eu tenho muitos, eu guardei muitos aqui. Tá bom? Então, até 9h10, eu vou já organizar os casos mais legais aqui. Então, até daqui a pouco.
Bom, deixa eu colocar aqui de novo o meu. Agora eu vou pôr minha tela. Onde é mesmo? Acho que é aqui. Vocês estão vendo minha tela? Alguém fala aí no chat? Você tá vendo? Eu tô com medo de ficar falando aqui sem vocês terem. Tá. Tá bom. Bom, eu vou mostrar já o caso aqui da Fluffy, que foi a cachorrinha que tinha ureterocele e ureter ectópico. E ela era uma Shih Tzu, ela já era mais, ela não era tão novinha, não. E ela tinha cistite recorrente, tinha incontinência urinária, tinha vários problemas, só que a dona não queria fazer nada. E ela sempre ia, foi a época que eu trabalhava no Mister Dog, ela sempre ia fazer exame e sempre estava com a bexiga horrorosa, super. Deixa eu colocar aqui. Uma bexiga super. Achei que ia ficar tudo preto, espessada. Então, aqui a bexiga com a parede espessada e irregular, né? Mucosa irregular e pouco distendida. E aí, o rim dela tinha um pouquinho, rim direito, pelve um pouquinho dilatada. Pelve um pouco dilatada. Deixa eu ver os vídeos. Os vídeos que são bons para lá embaixo. Aqui. O ruim do GE é que ele faz vídeo só de 3 segundos. Mas, ó, tinham essa estrutura anecoica que não era vaso, que entrava aqui para vinha aqui mais caudal a bexiga, que aí era um ureter dilatado. Só que no caso dela, a gente fez, a cachorra não ficava muito quieta, então o vídeo não ficou tão bom. Vou mostrar mais a ureterocele para vocês verem. Então, essa estrutura era o ureter dilatado. Ó, o ureter dilatado e a bexiga com cistite e a ureterocele. Que era a bolsa que parece um cisto que fica dentro da bexiga, que geralmente é o animal que tem ureter ectópico. Então, é essa região aqui, ó, essa estrutura que dava para ver como se tivesse uma película aqui, mais ecogênica. Então, esse aí era a ureterocele junto com cistite e ureter ectópico da Fluffy. Vou pegar o outro ureter ectópico, aproveitando que eu estou falando de ureter ectópico, que foi o caso da Victoria. Opa, vou pegar aqui. Victoria. Nesse aqui, depois, para quem já tiver pego algum ureter ectópico aí na vida e quiser mais detalhes, eu explico melhor, gente. Esse aqui tem o laudo dela.
Também depois eu quero mostrar o laudo, só para vocês verem o jeito que eu descrevo o ureter ectópico. Deixa eu ver se tá um que fica melhor de visualizar algum desses vídeos. Mas o caso dela, ela chegou a fazer tomo e ela fez a cirurgia de ureter ectópico. Esses últimos vídeos aqui era melhor de visualizar. Bom, aqui o rim. É isso, não, deixa eu ver outro vídeo. Que é a bexiga, no caso, e o ureter saindo aqui da bexiga. Ele estava indo em direção, ele parecia muito o extramural que desembocava na uretra proximal, e não desembocava na região do trígono, que é mais aqui próximo, um pouquinho mais no centro aí da bexiga. Era uma husky de meses, acho que ela tinha 5 meses. Vou só achar o laudo dela aqui para vocês. Pra vocês verem o jeito que eu descrevo. Aqui. Bom, ela não tinha dilatação de pelve. Coloquei aqui em outros. O ureter, quer ver? O bexiga, o útero, não. Aqui no finalzinho eu coloquei a imagem do ureter e o ureter aqui que não curou com Doppler. Eu coloquei outros. Presença de estrutura tubular de paredes hiperecoicas finas, preenchido por conteúdo anecoico homogêneo, avascularizada, Doppler colorido, localizada em região abdominal direita, então era no rim direito, apresentando trajeto dorsal e caudal à vesícula urinária, seguindo em direção à uretra, medindo aproximadamente, então, ectopia ureteral direita, critério clínico sugere-se acompanhamento ultrassonográfico e realização de exames de imagem complementares, né? Como a tomografia que foi feita. Então, a suspeita e o diagnóstico mesmo era de ureter direito ectópico. Então, é o jeito que eu descrevi aí o caso de um ureter ectópico. Vou pegar outros casos aqui para vocês. Deixa eu só ver se vocês estão falando alguma coisa. Gatos. Tem doença renal. Deixa eu ver o que era. Nico era PIF, quando a gente tem líquido livre, gente, o rim fica um pouquinho mais ecogênico também, igual o caso aqui do Nico, que foi o que eu passei para vocês do artefato de refração. A gente tem que tomar cuidado com o rim, nesses casos, o rim de um gato, né, no caso do Nico. Líquido livre. Tofu era um filhotinho de gato que tinha doença renal crônica juvenil. Só mostrando aqui o rim dele, era mais ecogênico. Mais do que o normal aí de gato. Ele tinha sempre a ureia e a creatinina muito altos.
Ele era doente renal, estágio 3, eu acho. Os vídeos dele não estão tão bons. Deixa eu ver outro vídeo, outro exame aqui. Abscesso renal, esse aqui é legal. Esse abscesso renal, acho que eu fiz acompanhamento, deixa eu ver. A gente fez lá no HVB, na CVB. Eu fiz depois, eu tenho imagem de depois, ele cresceu um pouco. Só para vocês verem o abscesso, deu abscesso, fiz cirurgia no PUP, Shih Tzu de 13 anos. Então, ele tinha um abscesso, ele deformou praticamente aí todo o colo caudal do rim direito, bem grande. Infelizmente, os vídeos do GE, do equipamento GE, é mais rápido, mas ó, deu para ver até bem o abscesso. Conteúdo aí mais purulento, é uma cápsula mais espessa, diferente de cisto. Foi o caso do PUP. Deixa eu ver o que mais. Cálculo com uma bexiga vazia. Só para vocês verem, tanto que é difícil. Eu particularmente acho difícil. Aí eu gosto de colocar o Doppler por conta daquele artefato lá do Tink, não sei o que eu falei para vocês. Ó, por exemplo, isso aqui é um cálculo ou é sedimento, né? Então, às vezes fica difícil. Caso era um mingau, um gatinho, com a bexiga totalmente vazia. Então, difícil de visualizar, não tinha nada de urina, mas foi confirmado que era um cálculo. Era um único cálculo. Aí tinha esse artefato, né, que deu para ver que era mineralização, mesmo mineral, e era só um cálculo compridinho, lá quando eu acompanhava as residentes da UFG. Deixa eu ver outros. Dictiofilma renale, mas eu só tenho foto. Não falei para vocês porque eu nunca peguei, nunca peguei na minha vida. Eu queria muito pegar, eu acho que era mais bonito do mundo, mas eu lembro que uma residente pegou em 2014, quando eu tinha acabado de entrar na residência. E esse aqui foi um caso do ano passado. Então, de Teofima renale, que é um verme, né, que dá aí no interior do rim. E pode ir para o abdômen. Geralmente eles vão se multiplicando aí, crescendo e deforma todo o rim. Olha dentro do rim como estava, todo deformado, pelve dilatada e tem afeta todo o rim e eles podem ir para a cavidade abdominal. Ó, ele era bem grande e um rim horroroso. E aí, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa que vocês querem ver mais, deixa eu ver essa cistite se é outra. Cistite enfisematosa. Se vocês quiserem falar, tipo assim, quero ver doença renal, quero ver cálculo. Tem milhares de exames aqui, vocês que mandam. Você quer uma cistite difícil de diagnosticar, porque não tá dando para ver nada, né, de parede, era só gás, que parecia um colo, não dava nem para saber que era bexiga. Mas era cistite enfisematosa. Vou tomar cuidado aí com as cistites enfisematosas.
que parece muito cólon com gás. Muito artefato de reverberação estava dentro da bexiga. Displasia renal. Que eu também falei bastante para vocês, que é uma nefropatia juvenil, né? Geralmente a gente não consegue identificar cortical e medular, a arquitetura interna alterada, o contorno irregular, mais ecogênico e bem deformado o rim, então bem alterado. Então esse aqui era o caso de 5 meses de idade que tinha esse rim horroroso. Um rim um pouquinho maior e o outro menorzinho. E uretra, bexiga, ou cálculo na uretra de uma fêmea. Só colocar maior aqui as imagens, só para vocês verem, ó. Tinha cálculo, fica difícil de entender olhando só a imagem, né? Não acompanhando o caso. Mas era uma fêmea, tinha cálculos de diversos tamanhos, e a bexiga muito cheia, e na uretra tinha um cálculo também, era uma fêmea, então. Na uretra também tinha um cálculo, uretra proximal. Ela quase que pariu um cálculo aí. Aqui o vídeo. Ixi. Não tá dando para passar esse vídeo. Cálculo no ureter. Nossa, essa Rita aqui, eu acompanhei ela demais, ela tem muito exame. Até chegar no exame, ela começou a ter muita pielonefrite e aí teve que tirar o cálculo, mas ela tinha vários problemas. Então, por isso que a gente fez muitos exames dela. Deixa eu ver aqui, antes da cirurgia, só para vocês verem o cálculo dela. O cálculo ureteral. Ela tinha uma pelve super dilatada, ó, isso aqui é a bexiga, isso aqui é o rim, com a pelve dilatada e ecogênica, então ela tinha uma pielonefrite bem grave mesmo, pelve super dilatada, hidronefrose e inflamação, né? Por conta aí de acúmulo de urina, e ela tinha um cálculo pequeno no ureter, inclusive, era pequeno, não era tão grande, pequenininho no ureter, que a gente tem que ir acompanhando, né, para até chegar nesse cálculo. No caso dela, eu acho que ainda os primeiros exames, o cálculo ainda não estava no ureter, deixa eu ver, acho que esse aqui, o cálculo estava no rim, e ele desceu para o ureter. Então, tem todo um acompanhamento. Ela começou a ter pielonefrite e ureterite. Aí, por conta dessa dilatação, o cálculo desceu e obstruiu ó, o rim do jeito que estava, o rim direito e o rim esquerdo, no dia 6 do 12. E no dia 19 do 12, aquele rim esquerdo bem horroroso. Então, ela desceu o cálculo do ureter, ou do rim para o ureter, e ela teve pielonefrite em uma semana, sei lá, 10 dias, 2 semanas, né? Então, o caso aí da Rita. Esse aqui, nossa, foi um caso também da residência
que era um coágulo imenso, que na verdade eu tenho as imagens da cirurgia, só para vocês verem o jeito que estava a bexiga, era um pitbull, e a gente achou que era só coágulo, mas ele tinha um hemangioma, por isso que eu sempre lembro do hemangioma para falar que a bexiga dele estava imensa. Deixa eu baixar esse áudio aqui. A bexiga dele estava imensa, não sei se vocês conseguiram enxergar nesse vídeo. E a retirada aqui dos coágulos. Era tudo coágulo, ela tinha muito coágulo. Essa bexiga aqui imensa e muito coágulo. E um mini. Esse aqui era o. Tirar, olha o danadinho. Só isso aqui que era o hemangioma, ou isso aqui que estava extravasando. E ele estava tendo vários problemas até chegar no diagnóstico de ter que abrir a bexiga para tirar os coágulos e tinha esse mini hemangioma. Bom, gente, cadê vocês? Vocês não estão aí, não estão falando nada, eu vou passando. Vamos ver esses aqui, muitos cálculos em uretra peniana. Nu. Tem muitas imagens. Então, muitos cálculos em uretra peniana, um monte de cálculozinho. Quando a gente mostra imagem, às vezes não fica tão legal como se estivesse fazendo o exame, né? Vamos tentar ter sorte para quando for ter a prática quando for ter a prática no primeiro final de semana de novembro, para a gente pegar alguns casos legais aí para vocês fazerem o ultrassom. Trato urinário, vamos ver neoplasias. Carcinoma de células transicionais. Então, uma super neoplasia aí de bexiga. Mais aí, região de trígono. Na verdade, a bexiga estava um pouco mais vazia. Foi diagnosticado com carcinoma de células transicionais, o do Billy. Então, vídeos de carcinoma de células transicionais. Hidronefrose. Às vezes, hidronefrose, a gente até fica com medo de falar que é hidronefrose, porque é só uma bolsa de líquido. Igual esse caso, tinha muito sedimento e não dava para entender que era um rio. Era só uma bolsa com muito líquido que estava intercostal. Muito difícil de entender que era um rim, mas era um rim. O rim esquerdo era uma bolsa de líquido. Nesse caso aqui. Esse aqui ainda dá para ver os dedos de luvas que eu falei para vocês na aula de terça. As voltinhas aqui, ó, do rim. Que às vezes a gente consegue ver. Mas é só a cápsula, então perdeu todo o parênquima renal. Deixa eu ver esse caso da ruptura de uretra. Da raio-x não vou nem mostrar. Tem muitos de cálculo, gente, mas nem vou passar, porque vamos ver esse cálculo diferente aqui.
só porque ele era mais especulado. Às vezes a gente pega esses cálculos que parece um monte de granola, tudo pregadinha. Cistite polipoide, ó, vários cistinhos, ou vários pólipozinhos, é a cistite polipoide, que eu não mostrei para vocês na aula. Essas voltinhas e o cálculo. Opa, deixa eu passar o vídeo. Acho que esse vídeo aqui vai dar. Então, eu uso com formato alterado aqui, não vai dar. Isso aqui era um show. Vamos ver as neoplasias renais. Esse aqui eu mostrei na aula para vocês. Deixa eu mostrar esse outro. Finalizar com essa aqui, da neoplasia renal. Bom, esse era o rim. Os vídeos desse aqui não tá passando. Mas o rim era uma estrutura aí difícil de delimitar, que era o rim. Esquerda aqui no caso. Tinha muitos linfonodos, tinha também massa no fígado, no estômago, estava todo tomado por massa, fígado horroroso, e o rim. Foi eutanasiado esse cachorro aqui. Acho que é isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixa eu só ver se esse aqui mostra alguma coisa de cultura. Não. Só que tinha líquido livre mesmo. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida em alguma imagem, sempre que vocês quiserem, vocês podem mandar mensagem que a gente responde, geralmente eu respondo rápido, então vocês podem me mandar qualquer dúvida que vocês tiverem quando vocês estiverem fazendo exame. Para quem aí já faz, né? Para quem não faz, vamos aproveitar as aulas, a aula prática. Então, vocês dão uma estudada no material antes das aulas práticas para a gente tirar dúvidas lá no dia, né? Então, se vocês quiserem que mostre outros exemplos, eu vou levar meu computador no dia. Então, é isso. E espero que vocês tenham gostado, gente, desse módulo aí de trato urinário. Muito obrigada e bom final de semana aí, né, para todo mundo. E semana que vem vocês vão ter aula de trato reprodutor. E na outra semana é o último módulo, que é o trato gastrointestinal, estômago e intestino delgado e intestino grosso. Obrigada, Lara. Obrigada, pessoal, e até acho que é dia 18. Fiquem com Deus. Deixa eu pausar.